Isso Neymar, esquece, nunca mais vai estar. Eu acho que a melhor coisa que o Dorival precisa fazer é formar uma seleção brasileira competitiva sem o Neymar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você não sabia, ontem Dorival foi apresentado e o que ele falou que vão sobreviver sem jogar com o Neymar está a causar muita polêmica nas redes sociais. Inclusive o Neto ainda não superou o que a Ana Matos falou, que o Dorival é pior que o 7-1 e continua a conotar e a mandar indiretas para ela nas redes sociais. Se liga só porque isso está a causar muita polêmica apenas porque vão tentar jogar sem o Neymar. Olha só pessoal, olhem. É que às vezes temos uma referência, né, de um campeonato lá fora, que ele passa a ser muito melhor do que o campeonato brasileiro. E nós temos que repensar tudo isso, porque o nosso campeonato ele é tão difícil quanto qualquer um lá fora, talvez até mais em muitos países, e nós às vezes não damos conta do valor que tem cada profissional que aqui está. Então, que se preparem, porque eu vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro. Isso daí eu não tenho dúvidas, desde que tenham merecimento para uma convocação. Podemos errar, podemos deixar, de repente, um ou outro elemento que esteja merecendo naquele instante, mas eu vou tentar fazer o máximo para que não erre nesse sentido e que tenhamos aqui os melhores. Quer estejam na Inglaterra, na Itália, em Portugal ou aqui dentro do nosso país. Eles têm que ter valor e saberem que eles disputam um dos campeonatos mais difíceis e complicados do mundo. Apresentação hoje do meu grande amigo Dorival Júnior. Moramos juntos no mesmo quarto, número 5, lá no Guarani. A gente ouvia esses, aqui ó, vinil. Era isso que a gente ouvia, vinil mesmo. Eu tenho certeza, Júnior, que você vai ser um baita no treinador. E aqueles que acham, ou aquelas que acham, que é o novo 7-1, vocês podem ter certeza que não vai ser. Muito pelo contrário. Foi uma escolha incrível, já deveria ter sido antes do Fernando Diniz. Porque o legado que o Tite deixou foi um legado horrível, de 2 Copas. E você, Júnior, vai ser campeão do mundo em 2026. Dorival foi demitido depois da briga com o Neymar. Não foi só uma faísca, não. A discussão gerou um pedido do Dorival por uma punição dura para o Neymar, coisa que não foi acatada pelo Santos, que preferiu demitir o Dorival. Então eu não tenho dúvida de que o Dorival pode superar isso. Agora, não foi simplesmente um arrufo dentro de campo. O Dorival, que tinha sido campeão da Copa do Brasil com esse mesmo Santos do Neymar e do Ganso, todo mundo lembra, foi demitido por causa dessa história, que começou por causa da cobrança de um pênalti. Mas, enfim. Eu adorei quando ele disse o seguinte, até começou um pouco cortadinho aqui a nossa... a seleção precisa aprender a jogar sem o Neymar. Isso, para mim, é fundamental. Mas, como sempre faz o Dorival é um cara muito, vamos assim dizer, diplomático. Ele aí depois diz, não, mas temos que lembrar que o Ney é um dos 3 melhores jogadores do mundo. Não é mais, não é mais, há muito tempo que não é mais um dos 3 melhores jogadores do mundo. Mas tudo bem, você não quer fazer dar um tapa de luva de pelica já. Mas em seguida, como a Marília ressaltou, ele diz, queremos contar com ele desde que esteja em forma, sem lesão e focado. Isso Neymar, esquece, nunca mais vai estar. Eu acho que a melhor coisa que o Dorival precisa fazer é formar uma seleção brasileira competitiva sem o Neymar. Sem o Neymar, esquece o Neymar, gente. Se na proximidade da Copa ele estiver em algum lugar competitivo, jogando bem e focado, você pode até chamar. Mas você basear todo o seu trabalho, e esse para mim foi o grande erro do professor Adenor Bach, basear todo o trabalho no Neymar, dá no que deu. 2 Copas perdidas. As 2 das quartas de final contra adversários que em outros tempos não assustavam o Brasil. Então, eu acho que o Dorival está começando muito bem, muito bem. E ele vai ter uma vantagem, que ele vai ter essa Copa América para jogar sem o Neymar. O Tite também teve uma Copa América. Exatamente. O Tite também teve uma Copa América sem o Neymar. Ele ganhou a Copa América, mas não adiantou, continuou Neymar dependente. Então, acho que o Dorival começa... Eu gostei muito da entrevista do Dorival, assim como você, Maria. Achei... E as entrevistas do Dorival geralmente são entrevistas bem ponderadas, bem sensatas, né? E achei que ele tocou no ponto fundamental, quando ele falou que, a seleção precisa aprender a jogar sem o Neymar. E 2, o Neymar pode voltar desde que esteja em forma, sem lesão e focado.
que ele está querendo dizer? Que o Neymar hoje em dia não tem foco. E ele está certíssimo. O Neymar pensa em qualquer coisa hoje em dia, menos futebol. E vê como é que o Jorge Jesus está feliz da vida lá na Arábia. O Jorge Jesus está querendo, pensando, ver se consegue estender mais a ausência do Neymar. Sem o Neymar, o time dele está voando. Quando o Neymar vier, vai ser uma dor de cabeça para o Jorge Jesus. Então, olha que situação que o Neymar se tornou. A ausência do Neymar hoje em dia é um reforço. Então, eu acho que o Dorival deve usar esse reforço para montar uma seleção brasileira competitiva e a gente aprender que Neymar foi um rio que passou na nossa vida, um rio caudaloso, que no final das contas trouxe muito menos água do que se esperava. Ele falou em obrigação. Essa já foi boa, porque disse que está lá para representar a seleção mais vencedora do planeta. Eu penso exatamente assim. E uma seleção que inspirou várias seleções e muitos técnicos importantes no mundo inteiro através dos tempos. Volto a citar o Guardiola, que diz que a inspiração dele vem mais das histórias que o pai e que o avô contavam da seleção de 70, dirigida por Mário Jorge Lobo Zagallo. Então ele diz que a seleção tem obrigação de voltar a ser muito forte, e isso é muito bacana. Quando ele falou em apoio, ele fez a primeira convocação dele. Você, o povo, o torcedor brasileiro. Temos que voltar a ser protagonistas. E aí vai o segundo recado para os atletas, mais direto e mais duro. Os atletas têm que voltar a sentir e sentir mais mesmo a camisa da seleção, porque essa é a lição que Zagallo nos deixou. Então vocês acabaram de ver que a chegada do Dorival na seleção brasileira já causou muita polêmica, porque ele apenas falou que vamos jogar sem o Neymar. Enquanto isso, o Neto ainda continua a atacar a Ana Thaís Matos e o Dorival agora vai ter que se provar como treinador da seleção brasileira. O que é que você acha dessa nova fase da seleção? Me diz aí nos comentários, valeu, até o próximo vídeo e fui!